A Assembleia Legislativa convocou na última semana a Secretaria Estadual de Saúde para apresentar o plano de vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. O governo garantiu que tem o estoque de 3 milhões de seringas para as vacinas. E é para falar sobre este e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Paulo Araújo, que é membro da Comissão de Saúde lá da Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, seringa, agulha, Mato Grosso garante que tem. Só falta vacina agora, né? Essa é mais difícil. Infelizmente, o que a gente vê aí no cenário nacional é uma total falta de planejamento, né? E frente aí àquilo que deveria ser seguido aí, nós temos vários países, inclusive, mais de 50 países que já iniciaram o plano de vacinação. E o Brasil é referência mundial em imunização, Lúcio. O Brasil é referência mundial em imunização. O que a gente vê aí é um plano ideológico, um plano político de disputa eleitoral, politizando uma coisa que é extremamente séria. Inclusive, estou com uma nota aqui da Associação Médica Brasileira, aqui, foi publicada ontem. Acho que a Associação Médica viu que o tema estava sendo praticamente todo no campo político, emitiu uma nota orientando toda a população do nosso Brasil. É urgente o início da vacinação no Brasil. Só assim evitaremos mais mortes causadas pelo Covid-19. Então, a associação se manifestou, uma associação de renome nacional que reúne várias especialidades médicas, orientando, inclusive, a população a aderir ao plano de vacinação brasileiro. E o seguinte, né? A vacina ela é importantíssima, importantíssima. Agora, a gente acompanha, né, principalmente nas redes sociais, a irresponsabilidade campeando solta, né? Quer dizer, o gente cometendo até crimes, tentando o seguinte, né? Recomendando para que as pessoas não se vacinem. O termo é isso mesmo, é irresponsabilidade total, uma falta de orientação e assim, a estratégia no território nacional, ela deve e é de responsabilidade do governo federal, do Ministério da Saúde, orientar as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, numa única direção. Nós temos no mundo mais de 50 países, mais de 23 milhões de pessoas que foram vacinadas e não tem nenhuma intercorrência de óbito em nenhum caso confirmado. Olha, preste bem atenção, está aqui inclusive na nota técnica. Nenhum caso relacionado, nenhum caso de óbito relacionado à vacina. Então, o Brasil, infelizmente, tardiamente, e hoje o ministro, ele sugeriu, né, que essa vacinação poderá ser iniciada na próxima quarta-feira e registrando. Tardiamente, né? O Brasil tem condição, tem expertise. Porque tem uma reunião que já está marcada da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no próximo domingo. No próximo domingo. Então, ele está sugerindo que o plano, né, que o dia D de anúncio seja na próxima quarta-feira. E, logicamente, tranquilizar toda a população do nosso querido Brasil, que o Brasil, felizmente, tem a maior estrutura de saúde pública organizada do mundo em matéria, expertise de plano de imunização. O Brasil é campeão, é referência mundial. Nós conseguimos aí, com a estrutura de saúde pública que nós temos, com os PSFs cobrindo quase todo o território brasileiro, facilmente nós conseguiríamos aí vacinar 30% da nossa população brasileira no primeiro dia. O Brasil tem condição, tem capacidade instalada, tem profissionais de saúde pública espalhados, nós temos sala de vacinas em praticamente todas as unidades de saúde públicas do Brasil. Diferente, por exemplo, de outros países que não têm essa estrutura de saúde pública que o Brasil tem. Reforçando, uma tremenda irresponsabilidade no plano nacional de não startar um plano de vacinação lá atrás, né? Como outros países fizeram. Deputado, o senhor falou aí da estrutura de saúde pública, a estrutura do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? A gente falou agora há pouco aqui que Mato Grosso possui mais de 3 milhões aí de seringas e agulhas para imunizar a população. Agora tem um problema aí a ser resolvido, né? O plano de vacinação do Ministério da Saúde estabeleceu o seguinte: olha, essa vacina
será distribuída proporcionalmente aos estados e municípios de acordo com a população, com o número de habitantes. E aí o seguinte, nesse primeiro momento, me parece que o número de vacinas disponíveis no total são 8 milhões de vacinas. Tem gente aí que vai receber muita pouca dose dessa vacina, não é? Principalmente nos estados menores. Não. Profissionais de saúde e grupo de risco. Depois a população como um todo. Então, infelizmente, volto a reforçar aqui, um anúncio tardio, né, no a nosso pergunta é, deputado, o seguinte, só interrompendo aí, a pergunta é a seguinte, terão vacinas suficientes para os profissionais de saúde e para os grupos de risco nesse primeiro momento? É bem possível que não, né? Nós temos 300 milhões de habitantes. Nós temos aí, qual foi o anúncio? 8 milhões de vacinas? Me parece que são 8 milhões nesse primeiro momento. Com certeza que não, né? Com certeza que não. O Estado brasileiro, ele tem capacidade de imunizar muito mais do que está sendo ofertado. Por isso eu volto a falar. Infelizmente, no plano nacional, a condução de enfrentamento, que a gente precisa recapitular. Vamos voltar um pouco lá atrás. O governo federal, o nosso presidente, ele sempre se manifestou contrário, né? Lá atrás, ele inclusive, ele disse que isso era uma doençazinha. Ele já falou que não vai se vacinar. Né? E tal. Então, o próprio governante, o nosso chefe da República, ele orienta tudo aquilo que... Ele desorienta, na verdade, a população brasileira, né? Com relação à questão da imunização. O mundo inteiro, todos os organismos, todas as associações que são linkados com a saúde pública orientam no sentido que é de imunizar. Um colega, inclusive, num debate nosso de grupos de deputados, ligado à política do governo federal, eu uso ivermectina, eu perguntei para ele, então é melhor você, ao invés de vacinar contra o sarampo, contra a poliomielite, você pegar a doença e depois você se tratar? Ou o melhor plano seria justamente imunizar toda a população? Justamente fazendo uma crítica ao posicionamento do governo federal de forma tardia em anunciar o plano de vacinação. Então é totalmente absurda, esdrúxula, irresponsável não vacinar a população brasileira que já deveria ser vacinada, Volto a falar, estou aqui, ó, nota técnica da Associação Brasileira de Médicos, instituição extremamente responsável, né, que tem a maior parte das referências dos profissionais médicos no Brasil orientando, orientou, publicou, orientando a população brasileira a se vaciná-los. Tem que vacinar a população, se vacine. A melhor prevenção é a imunização. E deputado, como houve todo esse atraso, né? Não correram atrás das vacinas. No caso nosso aqui não tem problema com seringa e agulha, mas em muitos outros estados esse problema existe. Agora é o seguinte, a Anvisa libera as vacinas, né? Libera os imunizantes aí no próximo domingo e aí pode começar a vacinação, como o ministro Eduardo Pazuello falou, na próxima quarta-feira. Não tendo, a minha pergunta é essa, não tendo o número necessário de vacinas para atender os profissionais de saúde e as pessoas que estão lá enquadradas no grupo de risco, quem é que vai definir essa prioridade de quem será vacinado primeiro? Até porque o critério de vacinação, ele segue a questão da territorialidade, né? Você não vai concentrar, até por conta da restrição de contato, num único local. Você tem base territorial, você tem os municípios, né, que são coadjuvantes dentro do processo. Então, você vai ter um quantitativo que é pequeno de vacina sendo distribuída para alguns municípios. E olha só a situação. Por exemplo, tem município aí, por exemplo, a grosso modo, né? A grosso modo, município de 2.000 habitantes, ele corre o risco de receber o quê? 15 vacinas? É isso? É bem possível. Se o critério for... É populacional e você ter um quantitativo insuficiente, é bem possível. Agora, outra situação linkada aí, que um gestor, secretário de saúde, amigo meu, me ligou e falou, Paulo, eu tenho dinheiro e estou com medo de comprar as seringas, porque as empresas inflacionaram, porque eles sabem que está todo mundo atrás de vacina, só que a referência do preço de vacina é isso aqui. Eu não vou comprar, porque se eu comprar, o Ministério Público vai dizer que eu estou superfaturando seringas. Só que o prestador, o distribuidor, ele quadriplicou o preço da seringa, que é o preço de referência. E tem mais isso. Os gestores, infelizmente, vão estar refém de uma máfia, supostamente uma máfia que age no Brasil, que vai
aumentar os valores e vai ter gestor sério com medo de comprar vacina, mesmo sabendo que é uma prática de mercado. Tem muito gestor que vai fazer isso. A gestora me ligou ontem falando isso, falou, ó, eu tenho dinheiro, estou com medo de comprar, porque os valores, o fornecedor ele quadruplicou o valor que era de um ano atrás, sabendo que todos os municípios no Brasil, todo mundo vai estar atrás de vacina, de seringa, de luva. Então é outro problema que os gestores, infelizmente, no Brasil vão vivenciar e que, infelizmente, vão ficar refém do mercado. Compra ou não compra? Compra para depois ter uma ação do Ministério Público dizendo que foi superfaturado? Porque está todo mundo com a corda no pescoço. Então são situações essas que, infelizmente, a demora do anúncio do plano de vacinação no Brasil, além de matar muitas pessoas, porque é isso que aconteceu, se atentou porque a curva ela começou a ficar extremamente crescente, a ponto de, se continuar nesse ritmo, chegar no pico de julho do ano passado, a exemplo do estado de Mato Grosso. É por isso que no plano nacional terminaram, por conta dos números, logicamente, uma pressão através da mídia e da classe política, anunciando na data de hoje aí o plano de vacinação para a próxima semana. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e vamos torcer pelo melhor. Apesar do seguinte, né, do país ter ficado refém da falta de planejamento do governo. Muito obrigado. Eu que agradeço, é fato.